Saudações, amigas e amigos, eu sou Ellison Silva e chego com mais uma edição do Quarta Categoria, a de número 175, desde que o podcast começou lá em 2020 e desde então se tornou a casa da Série D do Campeonato Brasileiro. A gente começa o episódio pedindo para que vocês que nos acompanham e que sigam a gente no @pcategoria no X, que é o antigo Twitter, e também no Instagram, e compartilhem os nossos episódios que estão nos tocadores de podcasts e também na plataforma do YouTube. E hoje a gente chega com o time completo para falar do último final de semana, quando a gente teve disputados os jogos de ida das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro. E com os acessos já garantidos, Asa e Uberlândia abriram vantagem sobre Gama e ABC na briga pelo título da competição. Só que tem mais coisa por aí, né? Porque vão ser realizados os primeiros jogos da repescagem, que valem mais 2 vagas na Série C do ano que vem. E para tratar destes e de outros assuntos no Quarta Categoria, eu estou muito bem acompanhado agora, com o time completo por aqui, com os meus amigos Felipe Augusto e Marcos Barcelos, que estão aqui nessa edição 175 do Quarta Categoria. Satisfação falar com vocês, companheiros. Satisfação, Ellison, Marcos, um prazer estar com vocês novamente, né? Agora o trio completo. Uma semifinal de Série D diferente, né? Dessa vez uma semifinal que vale alguma coisa, digamos, né? Mais do que o título, né? Mais do que comemorar, né? Tem a vaga da Copa do Brasil, tem uma premiação maior também para quem chega, né, já na terceira fase da Copa do Brasil, então tem algo para ser disputado. Claro que sempre tem aquela questão, né? Quem perder não estará triste, então tem esse ponto positivo, digamos, para quem perder, mas agora tem uma disputa que vale muita coisa, que é essa vaga da terceira fase diretamente, né, na Copa do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ellison, Felipe e a todas e todos que nos acompanham aqui no Quarta Categoria. Meu destaque vai para o que não rolou, né, nesse final de semana, que são os confrontos ainda do acesso, né, com a repescagem entre Goiatuba e São José, além de Nacional e Asa, né, que são os confrontos que mais chamam a atenção, porque ainda tem um gostinho ali da briga por uma das vagas para a Série C, aquilo que faz as quartas de finais serem tão animadas, e talvez fosse que fizesse o final de semana mais animado na Série D. Acabou que a CBF botou para o meio de semana, aí talvez a dinâmica aí desse calendário para esse final de semana não tenha sido muito legal, né? Mas gostei da mudança, sim, do formato das semifinais, que agora tem algo em jogo também, além da classificação para a final, de serem jogos mais com aquele perfil de exibição. Agora tem algo em jogo para as equipes e vale dinheiro, né? Vale dinheiro, e dá para ver, inclusive, já pelos jogos de ida, né? Jogos apertados, placares ali um pouco mais ajustados, diferente daquele jogo de churrasco que a gente acostumou a ver nas semifinais, principalmente no primeiro jogo das semifinais, né? Era sempre o jogo seguinte ao acesso, todo mundo de ressaca, todo mundo ainda cansado de comemorar, mas agora a situação é bem diferente. A gente vai falar bastante sobre essas partidas de ida e também a expectativa para os confrontos da repescagem, mas só depois da nossa tradicional vinhetinha aqui do Quarta Categoria. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. E agora a gente chega de vez com essa edição 175 do Quarta Categoria e falar daquela fase que já foi aquela fase do churrasco da Série D, mas que não é mais, né? Porque agora, além de dinheiro, ela vale vaga direta nas oitavas de final da Copa do Brasil do ano seguinte, para o campeão da Série D do Campeonato Brasileiro, né? Nas oitavas de final, não, na quinta fase. E a gente começa falando sobre um dos times que ficou em vantagem depois do jogo de ida, né, das semifinais, que foi o Uberlândia, que na partida disputada no Parque do Sabiá, no sábado, o Verdão abriu vantagem logo cedo em cobrança de pênalti convertida por Marcos Calazans, já aos 10 minutos do primeiro tempo. As duas equipes tiveram algumas poucas oportunidades, né, de balançar as redes, mas a vitória por 1-0 acaba colocando o Uberlândia em vantagem, podendo até empatar no jogo de volta, que vai ser na Arena das Dunas, 5 da tarde de domingo, e que vai definir o primeiro finalista da Série D do Campeonato Brasileiro, Felipe. Pois é, né? Foi um jogo. O Uberlândia foi melhor, né, na partida, né, no geral, assim. Teve 1-0, ficou barato para o ABC, que teve até algumas chances, né?
e o gol logo no início ajudou a equipe mineira a manter a vantagem, com 2 jogadores aí que poderiam muito bem estar numa divisão acima, ou que faltou um bom gerenciamento de carreira, né? Pablo Tomás, que sofreu o pênalti, né? Que é artilheiro por onde passa, disputa a Série D há muito tempo, poderia estar disputando uma divisão acima por muito tempo também, assim como o Calazans, né? Que foi formado no Fluminense, jogou no São Paulo e fez esse gol de pênalti para dar vantagem, né, para o Uberlândia nesse confronto, né? Um jogo também marcado por muitos cartões amarelos, foram 3 no primeiro tempo, com faltas duras, nenhuma me pareceu injusta, digamos, ou para vermelho não foi dado, e acabou que isso também ajudou o árbitro a manter, né, o jogo tranquilo. Mas o Uberlândia, no segundo tempo, principalmente, teve muita chance de ampliar o placar, mas não conseguiu. Né, isso pode fazer falta no jogo de volta, né, o ABC que vem aí com uma grande campanha dentro de casa, ou como mandante, né, já que mandou o jogo do acesso na Arena das Dunas, no fim do Frasqueirão. Mas, de fato, é uma vantagem que poderia ser maior, e o ABC saiu até satisfeito pelo volume pelo que sofreu contra o Uberlândia, né? Então, é uma vantagem boa para a equipe conseguir reverter em Natal, né? O Nacional não foi um jogo tão difícil, não foi um jogo tão fácil, mas já tinha vantagem do jogo de fora de casa, e agora tem essa oportunidade, esse desafio de reverter o placar agora contra o Uberlândia, tentando fazer valer, né, o mando de campo, apesar que o Uberlândia talvez tenha tido o melhor desempenho entre os times que subiu no jogo de volta, né, venceu o CSA fora de casa, então tem esse confronto, digamos, de um grande mandante contra um grande visitante, pelo menos no mata-mata, que é o caso do Uberlândia nesse momento. O Uberlândia dentro de casa costuma fazer jogos bem abertos até, né? A gente viu jogos durante esse mata-mata, o próprio jogo contra o Rio Branco, lá na segunda fase, um jogo claro, teve, naquela ocasião teve até a vitória no jogo de ida por 2-0 aqui no Espírito Santo, né? E aí o que torna o jogo da volta um pouco mais que muda um pouco do ritmo, né? Jogando em casa tem um pouco mais de liberdade para jogar mais aberto, né? E aí favoreceu um jogo bem laicar. Também teve no mata-mata do acesso contra o CSA esse jogo mais aberto, né, para os dois lados. Nesse jogo, talvez o primeiro tempo tenha tido um pouco mais esse aspecto de um jogo mais franco, mas o segundo foi um março completo do Uberlândia, poderia ter sido muito mais. O time teve bastante chance nas jogadas aéreas, inclusive. O zagueiro Max Miller acertou o travessão, teve bastante finalização de fora da área também, né, com o lateral Samuel, né? Inclusive, falando em jogadores aí que talvez mereçam estar em divisões acima da D, eu gosto muito dos 2 laterais da equipe do Uberlândia, o Samuel e o Natan. Para mim são gratas surpresas aí, né? O Samuel revelado inclusive pelo América Mineiro, tem feito uma grande Série D. Gosto também muito do goleiro, né, Guilherme Nogueira. Para mim é talvez um grande destaque aí, né, debaixo das traves durante a Série D. E campanha merecida, né, do Uberlândia até então. É uma vitória também muito justa, né, pelo que foi o desenhar do jogo, mas o placar realmente não retrata o que foi essa partida, né? Acho que retrata mais o que foi o primeiro tempo do que de fato o segundo. E fica para o ABC talvez a lição do que foi na fase anterior, né, de um jogo em casa em que o Uberlândia, mesmo jogando distante do Parque do Sabiá, teve muita tranquilidade para construir o seu resultado. Uma equipe que tem atuações também muito consistentes fora de casa, então é bom ficar muito atento. Exatamente, o ABC certamente vai ter mais uma vez recorde de público na Arena das Dunas, né? Vamos lembrar que no jogo do acesso contra o Nacional do Amazonas, mais de 31 mil pessoas estiveram nas arquibancadas do principal estádio do Rio Grande do Norte, a Arena de Copa do Mundo, inclusive o maior palco da Arena das Dunas após a Copa do Mundo de 2014. Mas o Uberlândia está vacinado com relação a isso, vem de uma classificação muito boa contra o ABC, contra o CSA, na verdade, né? Jogando no estádio Rei Pelé também, que estava bastante
lotado. Vamos seguir falando dos jogos de ida das semifinais da Série D, e assim como o Uberlândia, o Asa foi outro que abriu vantagem no jogo de ida e até maior, né, com gols de Mota, que foi aquele cara da cavadinha que garantiu o acesso do Fantasma na disputa por pênaltis, e também do Samuel, esse sim, cobrança de pênalti, os 2 gols no segundo tempo. O time alagoano venceu o Gama por 2-0 e pode até perder por um gol de diferença para ser finalista da 4ª divisão. A partida de volta vai ser no próximo domingo, 4 da tarde, no estádio Bezerrão, também com promessa de grande público, que vai ter que jogar junto para reverter essa desvantagem que foi criada pelo Fantasma e que começou, Marcos, com um gol bem esquisito do Mota, mas que vale, assim como a cavadinha que valeu o acesso. Pois é, pelo visto foi tendência nesse final de semana de 2 jogos nos quais o segundo tempo foi mais animado, né, que o primeiro tempo, né? Na primeira etapa de Asa e Gama lá em Alagoas, né, tivemos um jogo também equilibrado, né? Acho que com o Asa um pouco melhor. Acho que o Gama estava faltando um pouco mais de articulação entre o meio e a linha de frente ali. Com o William Júnior, embora estivesse tentando bastante, né, não estava jogando o seu melhor futebol ali, né, pelo menos na parte criativa. Né, estava arriscando muito, ele é um jogador muito definidor também. Né, ele acaba arriscando muito mais em chutes de fora da área. Né, ele tenta bastante, né, como inclusive ele marcou 2 gols assim, né, tentando de fora da área. Só que o Gama achei que passou em branco um pouco na parte criativa e o Asa um pouco melhor no primeiro tempo. E no segundo tempo foi aí que o Asa conseguiu definir a sua vida na partida. Né? Conseguiu abrir um placar com aquele gol esquisito, né, que a gente viu. Depois teve esse gol na cobrança de pênalti que deu números finais à partida, né? Embora o Gama tivesse tentado bastante também na segunda etapa, mais uma vez o William Júnior aparecendo, finalizando com perigo, né? Mas ainda assim muito pouco para a equipe do Gama. Né? Eu acho que o Asa vem com a classificação encaminhada pelo que fez, né, nesse jogo, né? Teve um volume de jogo interessante, especialmente no segundo tempo, e agora vai ter que cuidar tão bem quanto cuidou da parte defensiva para o jogo de volta, né? Que, como eu falei, é uma equipe que tem um camisa 10 que arrisca demais, um ataque também muito forte, né? Que jogando em casa conseguiu eliminar grandes equipes com futebol bem ofensivo. Então acho que o Asa talvez para esse jogo de volta a tendência é ter um pouco mais de cuidado também na parte defensiva, assim como teve na partida de ida. E o Gama vai ter que escalar uma montanha, né? Vai ter que jogar muito mais bola do que jogou, né, lá em Alagoas, né? E a tendência, né, é que o jogo passe novamente também pelos pés do William Júnior, né? Tanto definindo quanto na parte criativa. Agora falta um pouco mais dele na articulação. Foi o que fez falta nesse primeiro jogo. Foi um duelo, né? A gente falou sobre a questão das semifinais, né? Que agora vale uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Esse Asa e Gama tem um asterisco, né? Porque asterisco não é judicial, digamos. Porque o Asa perdeu o Alex Bruno para Vitória, liberou o Alex Bruno para Vitória, assim como o Vinícius Alves para o Fluminense, que na verdade era um empréstimo e retornou para o clube paulista, e o Gama liberou o Ramon para o Cuiabá e o Felipe Clemente para o Goiás, né? Então foram 4 atacantes que saíram aí de um jogo do acesso para a semifinal. Então demonstra também um pouco, né, de que perder o título não vai ser um desastre, né? Nem é para ser mesmo. Ainda mais que as equipes vão entrar na segunda fase da Copa do Brasil, são 2 equipes garantidas da próxima edição da Copa do Brasil, só o Uberlândia não tem vaga, então por Uberlândia, por exemplo, é uma competição que vale muito, mas de fato, o Gama fez uma partida irreconhecível, né? Talvez a pior da equipe nessa campanha de Série D, né? Vinha muito consistente, vinha atropelando, né? Até sofreu, né, contra o Porto Velho, contra o América de Natal lá atrás, mas conseguiu passar com muita tranquilidade pelo São José, apesar do empate, né, lá em Porto Alegre, mas no jogo atropelou a equipe gaúcha e sentiu muita falta desse duplo de ataque, né? O Ramon e principalmente o Felipe Clemente, né? E o Asa, que me parecia que dependia mais do Alex Bruno, conseguiu ali que o Michel Douglas conseguiu manter um bom nível. Ele não teve, assim, foi tão participativo na partida, dos gols e tal, mas conseguiu manter
manter bem o ataque, e o Asa conseguir fazer esse 2-0, uma vantagem muito boa. Realmente, a minha aposta seria para o Gama passar, mas, de fato, pelo que parece, a dupla que saiu do Gama atrapalhou bastante a equipe e era um diferencial, né, do time. E agora o Gama vai ter o Bezerrão lotado também, outro estádio que vem recebendo um grande público, agora vai receber novamente o torcedor para tentar reverter esse placar de um time que era cotado como um grande favorito a esse título, né, mas agora tem essa desvantagem muito grande, né, em relação para o som do jogo, no caso, né. Então o Gama vai ter que escalar aí bem para tentar reverter esse placar, e até levar para os pênaltis vai ser um pouco complicado, né, porque 2-0 talvez fique difícil, ainda mais por essa perda do Felipe Clemente, principalmente na meio do Ramon. Que é um dos artilheiros da competição, junto com o Rian, do CSA, que tem 11 gols cada um, né? Então, só para bater ainda mais na tecla, o jogo de volta, né? 4 da tarde no Bezerrão, as duas partidas de volta das semifinais no domingo. Infelizmente, teremos aí uma hora mais ou menos das duas, uma no mesmo horário da outra, né? Você vê que nunca faz essa boa de colocar os dois jogos separados para que a gente veja ao vivo, 100% focados nos dois, essa fase de semifinal. Mas no próximo domingo à noite teremos definidos aí os dois finalistas da Série D do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o título vale vaga direto na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. E isso aí pesa muito no bolso de uma temporada de uma equipe que vai disputar uma Série C na próxima temporada. Ajuda muito, é um aporte muito interessante para uma equipe que vai jogar uma terceira divisão e ter que subir de patamar com relação ao investimento naturalmente por conta do acesso. Bom, falado aí desses jogos de ida das semifinais e também expectativa para a volta, a gente vai para o nosso intervalo rapidinho e a gente retorna falando dos jogos da repescagem, que também ocorrem já no meio dessa semana. A gente está gravando aí, provavelmente esse episódio vai sair já com essas partidas já muito prestes a serem realizadas, mas a gente fala da expectativa, inclusive, porque valem 2 vagas na Série C de 2027. Série D tem aqui Brasileiro Feminino Série A2 também. Terceirona Paranaense? Adivinha? O futebol longe dos holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. Desde 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. Estamos de volta com essa edição 175 do quarta categoria, falando dos primeiros 4 times a conquistarem um acesso nessa Série D de 2026. Só que antes de falar dos outros 2 jogos que vão chegar aí para definir os 2 últimos acessos, mais uma vez a gente pede para que siga a gente no X e no Instagram, @bpcategoria, compartilhe a palavra da Série D do Campeonato Brasileiro, que está no YouTube e também nos tocadores de podcasts. Pois bem, agora a gente fala sobre as partidas da repescagem, né, ou playoff, ou como quer que você queira chamar essa próxima fase, que vai valer 2 vagas para a Série C de 2027, que vai ser disputada aí, essas 2 vagas entre os 4 times eliminados nas quartas de final. Na quarta-feira, dia 26, provavelmente o dia que o episódio vai pro ar, o São José vai receber o Goiatuba no Passo da Areia. O Zeca teve a pior campanha entre os eliminados, inclusive com saldo de gols negativos, mesmo chegando nas quartas de final, enquanto a equipe do interior de Goiás tem mais uma chance de não bater na trave, assim como aconteceu em 2025, né, no ano passado. E aí eu queria saber de vocês se tem algum favorito aí nessa partida, né, nesse confronto entre São José e Goiatuba, em que pese a campanha dos dois bem distintas, né? O pior entre os 4 que foram eliminados contra o melhor aí que acabou saindo no detalhe, Felipe. O Goiatuba, né, foi o único que não perdeu, né, no jogo do acesso, mas não subiu, né, foram 2 empates e a equipe perdeu o acesso direto, a primeira chance, pelo menos, nas penalidades, enquanto o São José conseguiu fazer um jogo muito, muito duro, né, contra o Gama em casa, fez 1-1, empatou em 1-1, mas lá em Gama, né, lá no Bezerrão, acabou sendo passado com tranquilidade pela equipe
do Gama, né? Então, a gente tem aquela memória do São José, inclusive contra o 13, né, que a gente teve no jogo de ida, né, que foi uma partida bem dura, né, que a equipe fez em Campina Grande. E o Goiatuba tem esse trauma, né, porque vai ser assim, acho que das equipes que estão nessa repescagem, das 4, a gente fala que a gente tem o CSA e o Nacional, que são equipes historicamente mais pesadas, né, mais tradicionais, mas o Goiatuba vai ter, para mim, o maior trauma, né, porque já vem de um acesso perdido no ano passado, vem de uma disputa de pênaltis que perdeu para o Asa o acesso direto, e agora vai ter São José, que tem um saldo negativo, né, de gols, e não tem como não falar que o Goiatuba é favorito, né, porque eu acredito que seja mesmo, né. Então é um fator aí que o psicológico vai ter que prevalecer bem para a equipe conseguir mostrar isso, né. O São José é um time muito copeiro, se mostrou muito copeiro, acho que a campanha mostra isso, né, um time que tem uma campanha negativa e saldo de gols, chegar no jogo do acesso, demonstra um pouco disso, demonstra como foi bem na disputa do mata-mata, e agora vai ter o Goiatuba aí que tem uma campanha melhor, né, não tem um ataque tão poderoso, né, são 22 gols marcados apenas, né, mas, por exemplo, o São José tem 12, né, são 10 a mais do que a equipe gaúcha, mas o Goiatuba para mim ainda é favorito sim para esse confronto, mas a questão psicológica pode atrapalhar bastante, né, a gente até soltou um corte, né, pré-Gama e São José, né, que era um jogo que enganava, né, eu acho que São José tem mais um jogo que pode enganar as pessoas. O Goiatuba vai ter que apostar muito nessa questão psicológica para se manter como favorito e fazer valer esse ataque, essa regularidade, esse equilíbrio que a equipe tem, que o São José não demonstra, né, porque realmente esse saldo negativo é bem estranho para uma equipe que chega numas quartas de final de Série D. Quando o Felipe fala até de psicológico, mas é da questão até da hora H, né? A hora H do acesso, né? Bateu na trave na temporada passada, bateu na trave das quartas de final, mas quando você olha a campanha da primeira fase até a eliminação para o Asa, né, nos pênaltis, foi uma campanha assim que me lembra muito até a do Retrô, campeão, né, no mata-mata, passando por provação após provação, com a diferença em que o Goiatuba teve alguns momentos de provação, como aquele Retrô, mas também teve momentos até de muito domínio. E quando você olha a lista de adversários, né, que teve para chegar nessas quartas de final, acho assim, seria a lista do pesadelo de qualquer time. Você pegar times como, embora vivendo uma fase terrível, assim, né, em comparação ao início da nossa trajetória aqui no podcast, você pegar um brasiliense com muita experiência na competição, em mata-mata de Série D, inclusive, você pegar logo na fase seguinte, você eliminar Manauara, Ferroviário, né, não é um caminho fácil. Acho que, pensando no lado psicológico de uma equipe que venceu passou por esse tipo de provação e chegou onde chegou, né, acho que a única preocupação é mesmo essa hora H, né, que eu acho que também não vai. Também não sei o quanto vai pesar assim, porque nos 90 minutos também contra o Asa não perdeu, né? Se for para ser uma equipe que vai definir nos 90 minutos, o Goiatuba tem muito mais condição. Se a gente comparar com o lado do São José, que foi uma equipe que errou do início ao fim a competição e chegou aos trancos e barrancos onde chegou. Tem mérito também pela campanha que fez, mas apresenta um futebol um pouco mais arriscado, apresenta um futebol abaixo do que se espera de uma equipe na condição de briga por um acesso. Então eu vejo o Goiatuba bem à frente nesse sentido. Falta a hora H, resolver esse momento mais difícil, que é a busca final pelo acesso. E vai ter um desfalque aí, que é o Júlio Vitor, né, que foi pro futebol da Tailândia, né? Talvez essa também seja um problema para a equipe goiana, né? Mas eu acho que é uma equipe que, peça por peça, ainda é superior ao São José.
E vai ter a primeira oportunidade de mostrar nesse confronto de ida que acontece na quarta-feira, às 7 da noite, no Paço da Areia, né? O estádio do Zeca, que fica na cidade de Porto Alegre. E a gente pula agora também para o próximo jogo, né? Para o segundo jogo desse playoff do acesso, né? Que é uma repescagem aí, valendo a outra vaga na Série C de 2027. E aí também, se a gente tem dois clubes emergentes, dois clubes que, por mais que o São José seja também um clube bem tradicional, né, mas nunca figurou nas principais prateleiras do futebol nacional, a gente tem do outro lado um confronto de equipes muito tradicionais, centenárias e de regiões bem diferentes e populosas do Brasil. Na quinta-feira, dia 27, o Nacional do Amazonas recebe o CSA na Arena da Amazônia pela partida de ida desse mata-mata. De um lado, um Leão com um ataque formado por Rafa Marcos e por Sassá, que é aquele mesmo. E do outro lado, o Azulão tem o Rian Santana, né, que já marcou 11 gols nessa Série D e vive a expectativa, talvez, de se tornar o artilheiro isolado, já que ele divide aí esse posto de principal goleador com o Felipe Clemente do Gama, que já saiu e foi para o Goiás. Como é que você vê também esse confronto, Marcos? Diferente do outro confronto que a gente vê uma clara diferença de futebol praticado, até de resultados, né? Esse já é um jogo já é um jogo mais parelho e também com suas semelhanças, né? CSA passou bem da primeira fase, assim como o Nacional também passou. O CSA acabou sendo o líder do grupo, o Nacional não foi líder por detalhes, né? Eu vejo até que no grupo do Nacional, né, parece que o Manauara se tornou especialista naquela primeira fase de pontos corridos, né? Então fica até mais difícil brigar pela liderança. Mas no mata-mata também eu vejo pouca diferença, né, entre a equipe do CSA, né, e a equipe do Nacional, campanhas muito semelhantes, e até a forma como caíram no mata-mata, né, foi de uma forma semelhante, 2 derrotas para cada lado, né? A diferença talvez tenha sido no futebol praticado, né? Achei que o Nacional pecou muito defensivamente, especialmente na partida de ida, né? Que era onde talvez deveria ter apostado mais as fichas, né? Mas foi uma equipe que demonstrou muita vontade nas duas partidas, né? Foi uma equipe que ficou próximo até de um empate na partida de ida, que poderia botar o time em condição melhor para o jogo de volta, mesmo fora de casa, né? Agora, do outro lado, o CSA foi uma equipe que teve muitas chances até de conseguir uma boa vitória em Minas Gerais e acabou desperdiçando muitas chances, né? O que complicou muito a partida de volta, sendo que o Uberlândia é uma equipe que se ajusta muito jogando fora de casa, uma equipe que sabe jogar longe de seus domínios, como foi falado antes, né? Tá aí talvez os 2 pontos de atenção para as duas equipes, né? O Nacional vai ter que ter um pouco mais de cuidado defensivo, né? Especialmente jogando em casa, onde se espera mais que a equipe jogue mais avançado, né? Que tenha o domínio do jogo, né? E também ter cuidado, especialmente com um jogo mais aberto, inclusive porque o CSA demonstrou muita força, apesar de não ter tido a capacidade de definir contra a equipe do Uberlândia, né? E se deixar um jogo aberto, vai levar muito perigo também, né? E o CSA se tiver essa oportunidade de ter muitos espaços no jogo contra o Nacional, vai ter que concluir melhor, né? Foi o que faltou no mata-mata anterior. Então, acho que o caminho das pedras para as duas equipes está desenhado. Agora, dizer quem vai conquistar essa vaga para quem está mais pendendo esse acesso é muito difícil até dizer. O Gerson falou, né, sobre a questão do Rian Santana, né? Eu acho que esse jogo passa muito pelos atacantes, né? O Rian Santana é um dos artilheiros da Série D, mas tem apenas 2 gols no mata-mata, né? E desde dia 13 de julho, há 5 jogos que ele não faz gols, né, pela equipe. Contra o Uberlândia, fora de casa, teve 2 chances muito boas de fazer o gol, né? E acabou que não aproveitou. E pelo lado nacional, né, que aposta muito no quarteto ali, ou no trio, né, Rafa Marcos, o Andrés Andrade, que é o colombiano, camisa 10, e principalmente no Sassá agora, né. O Sassá tem apenas 4 jogos na equipe nessa temporada, né, chegou para a Série D e não marcou ainda, né. Então,
é uma aposta que a equipe tem aí, que deve insistir, né, para essa disputa de um confronto muito equilibrado, né? Então, de fato, é o confronto assim, que a gente pode esperar de tudo, digamos, né? O CSA tem um ataque melhor, né, 34 gols contra 20 do Nacional, mas as defesas se equiparam, né? O CSA tem 14 sofridos, enquanto o Nacional tem 15. Então, acho que psicologicamente, talvez o Nacional esteja melhor, porque já foi para Natal com a derrota, né? E confirmou isso no jogo de volta. Já o CSA não, né? O CSA tinha uma expectativa muito grande de reverter o placar contra o Uberlândia. O Nacional também, né? Mas a circunstância me parecia diferente, né? Um time decidiu em casa e perdeu o acesso, outro time decidiu fora e perdeu o acesso direto. Agora as equipes vão se enfrentar para definir, né, quem sobe para a Série C. O CSA que esteve no ano passado e o Nacional que nunca disputou essa era moderna da Série C como terceira divisão e não mais a última, né, como penúltima divisão. Então, e além disso, né, tem aquela pressão, digamos, os dois têm pressão, né? O Nacional viu a força do time se perder no meio caminho e viu novas forças surgirem, né? O Amazonas, que está numa crise profunda, mas está na Série C ainda. O Manaus também já subiu para a Série C. O Manauara, que tem esse vai e não vai, né? Enquanto o CSA viu o Asa, que não é um rival, não é o principal rival, subir diretamente, enquanto o CRB, obviamente, faz uma campanha muito boa na Série B, né? Apesar do CSA ter conseguido chegar na Série A há 7 anos, né? Mas agora parece que voltou ao que era antes, né? O CSA tem essa missão, né? E a Série D é muito disso, né? Assim, é muito difícil você subir. Você ter 2 chances para subir, então é a questão que prevalece muito, né? Então, eu falei sobre trauma no jogo do Goiatuba e São José. O CSA com certeza é o que mais pode ter traumas nesse confronto contra o Nacional, né? Porque a perspectiva até para o futuro do CSA parece que é muito nebulosa, enquanto o Nacional vem se fortalecendo administrativamente e parece que tem um bom caminho a seguir em próximas temporadas. Então, agora são esses 2 jogos para definir quem sobe para a Série C do ano que vem. Muito bem, eu vou deixar os palpites da repescagem, né, desse playoff do acesso para a semana que vem, porque ainda teremos os jogos de ida. Eu quero saber os palpites de vocês para quem serão os finalistas da Série D do Campeonato Brasileiro. Quem começa? Eu vou de Uberlândia e Asa. Eu não vou ousar, não. Nos vencedores da primeira partida. Eu sigo o relator. Acho que não vai mudar muito, não. Tendo em vista que, embora o placar tenha sido magro, o Uberlândia joga melhor, joga tão bem ou até melhor fora de casa, né? E vai ter mais ou menos o cenário do mata-mata do acesso, que pegou uma equipe mais tradicional e também com a grande torcida jogando contra, né? Acho que é um cenário já que o Uberlândia já conhece. Então tem grande chance de classificar. E a vantagem também do Asa para cima do Gama. Só se o Gama fizer um jogo perfeito, igual fez com o São José. Mas mesmo assim, talvez fez aquele jogo perfeito porque ainda também não tinha uma desvantagem nas costas, né? Então. E o Uberlândia, né, como eu falei, né, é o único time sem vaga da Copa do Brasil, né? Então tem mais a tentar esse título, né? Claro que ser campeão nacional é muito importante, é muito legal, mas essa vaga da Copa do Brasil não é só um bônus para o Uberlândia, digamos. Eu vou apostar no confronto das letras entre Asa e ABC para as finais, pelos motivos de sempre. Bom, a gente vai chegando aqui à reta final aqui do quarta categoria. Deixa espaço aí, Felipe, para suas considerações finais nesse episódio 175 do quarta categoria. Meu destaque vai para um time que vai voltar para a Série D, né? Confiança, né? Sacramentou a queda, que já era bem clara há muito tempo, apesar da matemática ajudar ainda a equipe ter fôlego, né, para tentar se recuperar, mas não conseguiu, tomou um gol no finalzinho contra o Anápolis, né? A turma de Rodolfo Landim e toda a sua SAF, que chegaram com toda a pompa, né, pelo que fizeram no Flamengo, mas parece que era muito mais a estrutura do Flamengo que propiciava eles serem presidentes do que realmente a competência deles, que acabou fazendo que Confiança, um time que tinha uma solidez muito grande na Série C,
volte para a Série D. E é sempre aquilo, né? Você cair para a Série D é muito fácil. Subir para a Série C, voltar, é extremamente difícil, né? Então, não pode ter a soberba que muitos times tiveram quando caíram, né? Eu posso citar vários aqui, Paraná, Portuguesa, até o Santa Cruz também, que recentemente, o Remo lá atrás, o Juventude, né, que penaram, né? Nenhum desses times de Série A, Série B tradicionalmente conseguiram esse bate-volta, né? Só 3 conseguiram. Confiança vai ter esse trabalho. Confiança que pode ter a companhia de um outro sergipano, né? Que é o Itabaiana, que teve uma arrancadinha ali, mas vai ter o Botafogo da Paraíba, está classificado já para a próxima fase, mas você quer a liderança, né? Quer manter o embalo, porque sabe que terminar bem a primeira fase da Série C é bem importante, né? Ainda mais um time que tem muitos traumas de acesso na Série C. Assim como não, né? Ainda tem o Bahia e o Anápolis para tentar, para fugirem dessa zona de abaixamento, mas de fato podemos ter 2 sergipanos aí caindo, fazendo companhia ao Sergipe, né? O Sergipe que tanto quis chegar, ficar ao lado do Confiança, principalmente, está há mais tempo na Série B, agora pode ter os 2 rivais juntos na Série D, né? E o Sergipe, que por muito tempo teve mais vagas na Série C menos vagas na Série C do que times que poderiam estar disputando, agora vai ter uma coisa maior ainda, caso o Itabaiana confirme essa queda, né? Já que não é certo, né? Apesar da situação ser difícil, ainda mais pelos confrontos das outras equipes. Marcos, pode ficar à vontade aí. Só acrescentando, Marcos, que foram 4 já, né, que conseguiram esse bate-volta, porque o ABC entrou nessa lista e o CSA pode entrar também, né? Mas realmente mostra que é exceção à regra, que realmente é muito difícil de você fazer esse bate-volta. Bom, para finalizar, né, agradecer por esse retorno, né, da quarta categoria, né? Fiquei os 2 episódios anteriores fora, né? E eu queria até, em cima da fala do Felipe, né, de até fazer uma brincadeira aqui, né? Se fosse o pessoal até do Falha de Cobertura, eu daria parabéns ao Sergipe, porque conseguiu o objetivo de estar no mesmo patamar do Confiança. Embora o Confiança tenha... Porque para isso tenha sido com Confiança caindo, né? Mas brincadeiras à parte, eu tava com saudade também de puxar a sardinha do podcast para o futebol aqui do Espírito Santo, né? E aí eu queria até falar, né, sobre... Eu até estava dando uma pesquisada assim, sobre os confrontos de acesso. Uma grande quantidade de atletas que passaram por aqui no futebol do Espírito Santo, não só recentemente, como até, também nessa temporada. Tivemos aí, o goleiro Rafael Mariano, foi o goleiro do título capixaba do Porto Vitória. O lateral Paulinho, né, que também companheiro de asa ali, já foi vice-campeão da Copa Verde pelo Atlético Itapemirim, naquela final contra o Paysandu. Tivemos o William Júnior, foi camisa 10 aqui no futebol do Espírito Santo, passou por Pinheiros e Serra. Até foi uma grata surpresa, porque eu conhecia ele como William Pontes aqui no estado, né? Aí mudou de nome para as passagens por aí afora, né? Tem vários atletas que passaram por aqui, tipo o Max Miller, que está no Uberlândia. Tem o Luiz Fernando, atacante do ABC, que jogou aqui também. Eu fiquei muito surpreso pela quantidade de atletas com passagem aqui no estado por essa briga aí nas quartas de final da Série D, né? E ainda também segue aí na briga pelo título, tem a repescagem, né? E mostra um pouco de que o futebol capixaba é até capaz de captar talentos para buscar alguma coisa em frente. Só tá difícil de manter, né? E de fazer um bom trabalho com o material que consegue, né? Então fica aí de lição após também uma campanha muito ruim dos 3 capixabas nesse ano. Está revelando para os outros estados, assim como é aqui na minha Paraíba também, que costuma ter muitos jogadores que passaram por aqui sem muito brilho, se destacando em outros estados. O próprio Luiz Fernando passou recentemente sem nenhum sucesso pelo Botafogo, passagem apagadíssima no Belo, se não me engano foi até ano passado, em 2025. Bom, valeu, Marcos, valeu. Pode falar. Para puxar a sardinha para o estado, Max Miller e o Júlio Rodrigues, né, do Uberlândia, o Max Miller passou para o futebol capixaba, os 2 subiram com o Maringá há 2 anos da Série D para a Série C, então tem experiência, tem isso histórico também. Muito bem. Bom, então valeu, Felipe, valeu, Marcos, valeu a todos que nos acompanharam. A gente vai encerrando por aqui essa edição 175 do quarta categoria, já deixando o convite para a semana que vem a gente falar sobre os finalistas da Série D do Campeonato Brasileiro e sobre os times que largam em vantagem ou não, né, nessa primeira partida de ida
do playoff, valendo vaga na Série C de 2027. Eu vou ficando por aqui, desejando uma ótima semana para todos e até a próxima.